Graça e a paz, dia 20 de fevereiro, mais um dia da nossa querida leitura bíblica, glória a Deus, vamos juntos. O centurião demonstra fé. Tendo terminado de dizer isso ao povo, Jesus dizendo o quê, né? Isso aqui ele estava falando da casa sobre a rocha, né? Que ouve as minhas palavras e não a pratica, é como insensato, pereré, pereré. Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte. O servo de um centurião, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que lhe fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: Este homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Já estava perto da casa, quando o centurião mandou uns amigos dizerem a Jesus: Por isso nem me considerei digno de ir a teu encontro, mas dizem uma palavra e o meu servo será curado. Olha só. Já estava quando o centurião mandou amigos. Isso eu não sabia. Os amigos do centurião disseram: Senhor, não te incomodes, pois não mereces. Por isso nem eu me considero, mas dizem uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou digno. Não vai, ele vai. A outro vem, ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Que complicado, né? Que coisa interessante. O cara estava doente. O centurião mandou o pessoal ir chamar Jesus. Jesus estava indo e ele disse: Não, Senhor, eu não sou digno de ter em minha casa. Mas diz que ele, para ele ser curado, que ele será curado. Se eu soubesse que Jesus estava vindo para minha casa, eu não ia impedir, não. Mas, né? Muita fé. Ele não queria atrapalhar a rotina de Jesus. Legal. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos a uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois, aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Quem é que estava já conversando com Jesus? Uma jovem, né? Um jovem o entregou. É um jovem, né? Um filho de uma viúva que estava o quê? Morto. Cadê? Estava sendo um enterro. Jesus aproximou-se do caixão e disse: Jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. Glória a Deus, amém, aleluia. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Jesus e João Batista. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Quem foi até ele? Os discípulos de João. E os discípulos de João disse: És tu que vem depois de João, ou devemos esperar? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espírito maligno, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu os mensageiros: Voltem e anunciem a João que vocês viram e ouviram
Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são vistos, os ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Jesus confirmou por meio do que ele estava fazendo. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, e mais que profeta. Este é a respeito de quem está escrito: enviarei o mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu digo, olha só, eu digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior que ele. Quero aqui trazer uma coisa. Tá. Não estava vendo aqui porque Jesus perguntava quem vocês foram ver no deserto, né? Um homem com roupa chique? Não. Um homem assim está no palácio. Que esses que vocês foram ouvir eram profeta? Era. O profeta que na Bíblia se refere ao mensageiro, que lhe preparará o caminho. E aí, né, ainda fala que não tem nenhum homem maior do que ele, vindo de mulher. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. A que posso, pois, comparar os homens desta geração? Prosseguiu Jesus. Com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois é João Batista que jejua e não bebe vinho, vocês dizem, ele tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão, beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Pois é, veio João Batista, que eles esperavam, veio Jesus, que era o Messias, eles esperavam, mas não creram porque não vieram como eles esperavam. Engano. Capítulozinho um pouco mais longo esse, né? Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Convidado por um fariseu. Jesus foi à casa de um fariseu. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Ela estava Jesus estava sentado, ela meio que chegou por trás e puxou o pé de Jesus. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Olha que coisa linda. Que coisa linda, né? Que essa mulher fez. Beijou os pés de Jesus. Acho que todo mundo gostaria de fazer isso. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 15 denários, olha, e outro 50. Nenhum dos dois tinha o que lhe pagar, por isso perdoou as dívidas de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher?
Entrei em sua casa. Caramba, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos seus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados. Meu Deus. Pois ela amou muito. Ué. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Cara, isso daqui é épico, tá? Isso daqui é uma coisa linda. Coisa linda. Amém. Leitura linda hoje, né, gente? Muitas coisas importantíssimas. O centurião que teve fé por meio de amigos, né? E disse isso. O jovem que foi curado quando já estava morto. João Batista, né? Um homem que pisou na terra depois de Jesus. E essa história é lindíssima. Amém. Que Deus te abençoe e até amanhã. Leitura linda. Fica na paz.